Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta, desta vez para regressarmos de novo ao Médio Oriente e para o fazermos devido ao assassinato de um jornalista saudita, Khashoggi. Khashoggi era um jornalista muito conhecido no reino do deserto, alguém que fazia parte dos círculos do regime, mas que há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, tinha-se exilado, tinha ido para viver para os Estados Unidos, tinha entrado em ruptura com a família real e, em particular, com o príncipe herdeiro, que neste momento é o homem forte do regime, alguém em quem se tinha depositado enorme esperança, porque aparentemente estaria a liberalizar o reino tão fechado, estaria a combater, por exemplo, a influência da polícia religiosa, a permitir que as mulheres tivessem um novo protagonismo. As mulheres, por exemplo, puderam guiar automóveis, que era uma coisa que até há pouco tempo não era possível, ir ao cinema, coisas tão simples como estas, mas, ao mesmo tempo que estas evoluções, este reformismo parecia estar a acontecer, o príncipe herdeiro governa com mão de ferro e Khashoggi não é o primeiro jornalista a sofrer as consequências de alguma dissidência, pois têm desaparecido ou sido mortos outros jornalistas e bloggers. Às vezes só se sabe que eles foram executados ou condenados à morte semanas ou meses depois do seu desaparecimento. Simplesmente, neste caso, tudo aconteceu não na Arábia Saudita, mas na Turquia, em circunstâncias rocambolescas, num consulado em Istambul, onde este jornalista tinha ido buscar uns documentos por causa do seu casamento. Tudo isto em condições, portanto, com pormenores tétricos de desmembramento do corpo, com uma equipa de agentes secretos a chegarem a Istambul e a partirem de Istambul num espaço de tempo muito curto, como se ninguém desse por isso, com detalhes a serem revelados a pouco e pouco pelos serviços de Ankara, portanto, e pelo próprio presidente turco, quase com alguma malícia sobre a forma como tudo se tinha passado, e com todo o Ocidente a ficar numa posição de particular incómodo, pois não só a Arábia Saudita é um enorme parceiro comercial, não só muitos países europeus e os Estados Unidos dependem da aliança com os sauditas para questões energéticas, como os sauditas são grandes clientes. Aqui, por exemplo, em Espanha, ainda ontem houve um debate parlamentar aceso sobre a questão das exportações de armas de Espanha para a Arábia Saudita. E Espanha, apesar de ser governada neste momento pelos socialistas, não vai interromper a exportação de armas para a Arábia Saudita. Portanto, há todo um conjunto de questões que este assassinato coloca, já que o reformismo do príncipe herdeiro de repente é colocado sobre uma nova luz, porque dizia que é uma espécie de reformismo à Marquês de Pombal. Um reformismo com mão de ferro e olhando muito pouco às questões de direitos humanos. Acho que podemos falar algo deste género, Jaime Gama? Sim, a monarquia saudita tem essas características. Porventura, este príncipe representa uma etapa iluminista. A verdade é que ele também nunca prometeu criar uma democracia parlamentar na Arábia Saudita. Ele praticamente só é designado príncipe herdeiro do rei Salman, do pai. O pai é rei em 2015 e ele só é designado príncipe herdeiro em 2017. Ele, antes disso, é chamado para ministro da Defesa. Para vice-príncipe herdeiro
E só depois é que ascende, porque ele é já o terceiro príncipe herdeiro. Ele é simultaneamente príncipe herdeiro, é vice-primeiro-ministro, porque o pai acumula as funções de primeiro-ministro ainda hoje, e é também ministro da Defesa. E ele tem tido autoridade nos comitês da área económica, das áreas de segurança, e tem vindo a impor a sua liderança pela subtileza, pela manobra e pela força também. Portanto, dentro da Casa Saud, há também um certo clima de golpe de Estado permanente. Lembremos o que aconteceu ao usar a temática da corrupção para mandar destituir, prender, demitir uma série de altos funcionários dos níveis superiores do Estado e também príncipes, que são membros da própria família, como tem o que podemos considerar uma política de opinião pública enquanto reformista em duas áreas, uma certa liberalização social e uma certa modernização económica. Ele impulsionou muito aquele famoso documento, uma visão 2030 da Arábia Saudita. A Arábia Saudita que não quer ficar dependente do petróleo como fonte de rendimento e quer abrir-se às indústrias tecnológicas, à modernização, ao digital e também ao turismo, quer procurar outras fontes de rendimento. E depois também uma forte insistência numa recuperação de posição regional. E este príncipe é quem, ainda como ministro da Defesa e não ainda como príncipe herdeiro, é quem orienta a política saudita no sentido de intervir na guerra civil do Iémen, do lado, digamos, da parte anti-Houthi. Houthi, tribo xiita apoiada pelo Irão. Essa opção não tem sido coroada de êxito, porque a Arábia Saudita tem usado muito os bombardeamentos aéreos, tem feito aí estragos fortes e alguns até muito criticados pela comunidade internacional em relação às populações, mas a capacidade para intervir no terreno é pequena. E, na verdade, o Irão, no auxílio à milícia Houthi, tem tido mais efetividade no terreno, fora do espaço aéreo e fora do bombardeamento aéreo. Portanto, há esse envolvimento no príncipe nesse conflito. Depois há o príncipe a orientar um certo reordenamento no Conselho de Cooperação do Golfo quando lidera a campanha anti-Qatar. Com tudo o que isso significa. Que também tem a ver com essa tensão xiita-sunita. Sim, e tem a ver, sobretudo, com a circunstância de o Qatar não aceitar bem o expansionismo geopolítico crescente da Arábia Saudita. Porque é preciso vermos que se a Arábia Saudita é constituída como reino, desmembrando o Império Otomano, no pós-Primeira Guerra Mundial, é verdade que, ao mesmo tempo, um vasto conjunto de entes políticos mais pequenos tiveram que estabelecer protetorados e alianças com o Império Britânico para não serem devorados pelo expansionismo da Arábia Saudita, que é um país que começa por não existir, começa por anexar os lugares santos, Meca e Medina, numa faixa, o Hejaz, que pertencia ao Egito, quando o Egito formava parte do Império Turco, destituem os monarcas do Hejaz, que são uma família real descendente do profeta, o que não é o caso dos saudos. Os saudos valorizam muito a função de hoje serem guardião dos lugares santos, mas os saudos não são descendentes do profeta. Os descendentes do profeta são os hashemitas. Hoje o rei da Jordânia é um desses, por outra via também o rei de Marrocos. Mas, portanto, eles procuraram na tutela dos lugares santos vir um pouco a compensar a ausência genealógica de ancestralidade em Maomé.
E há mais famílias que eles também põem de lado, como os Rashid, por exemplo. Sim, porque são rivais. Porque a Arábia Saudita é um sistema de tribos Tribal. onde a luta pela seleção dos dominantes é uma luta que permanece. E dentro da própria família Saud isso permanece. Depois também umas certas ligações, num certo momento, à Al-Qaeda, também umas certas ligações aos atentados das Torres Gêmeas, uma política em relação à Síria muito conectada com o grupo Al-Nusra articulado com a Al-Qaeda, com a chegada de Trump e do seu genro também uma aproximação muito forte aos Estados Unidos, visando um entendimento com Israel. Porventura, com a ideia de modificar a posição palestiniana e levar os palestinianos à aceitação de um entendimento diferente com Israel, o que desguarnece um pouco também o campo árabe. E uma rivalidade permanente com a Turquia. Não só com o Irão, aí há um antagonismo declarado e forte, porque os sauditas, de certa forma, consideram que a resultante final da intervenção no Iraque foi a entrega do Iraque aos xiitas e, consequentemente, um certo alinhamento do Iraque com o Irão. Portanto, tem aí desguarnecido também esse campo. Os aliados da Arábia Saudita, hoje, além dos Estados Unidos, são fortemente quem? Os Emirados, o Egito, Al-Sisi, e um entendimento que não se sabe que extensão tem com Israel. Depois um balanceamento difícil. Claro que a Arábia Saudita tem um imenso poder. Veja, nesta circunstância, as posições de Espanha, porque a Espanha está não só comprometida com a venda de corvetas em Arábia Saudita, e isso ocorre na Andaluzia, onde vai haver eleições e, portanto, há essa questão, mas está também a decorrer um processo na Audiência Nacional em Espanha sobre os subornos feitos pela empresa DFX para que a Espanha conseguisse vender material de guerra à Arábia Saudita. Também outra questão que vem agora ao de cima. A França, o anterior presidente, Hollande, mudou as posições da França em relação à Síria por causa da venda de material militar à Arábia Saudita, Rafale. Trump, um dos primeiros locais onde vai, é a Arábia Saudita e assinam contratos futuros, ainda não concretizados, de 110 bilhões em material militar. Os negócios de Trump foram salvos com capitais sauditas por mais de uma vez, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E depois também certas desmarcações que a Arábia Saudita faz, por exemplo, a ideia de aproximação alternativa possível, eventual, com a Rússia de Putin. O príncipe já também visitou Moscovo e não deixam de mandar essa mensagem que se os americanos apertarem muito a relação, que podem mudar de campo geopolítico. Portanto, aí há a questão da consolidação de uma jovem liderança forte. Não se sabe agora qual será a posição do rei, se vai manter o príncipe, ou se o vai substituir, ou se o vai condicionar. Se o príncipe sai mais reforçado desta crise ou menos, isso ainda veremos. O que me parece é que neste momento, depois de toda a pressão que fez a Turquia para, digamos, baixar a liderança, a Turquia tem, com a Arábia Saudita, uma disputa de liderança religiosa sunita e uma disputa de liderança regional. Além da disputa histórica passada, porque a revolta dos árabes contra os otomanos, impulsionada pelos britânicos e pelos norte-americanos no fim, é uma razão de ser fundamental do fim do Império Otomano. E quem tem ambições neo-otomanas como Erdogan não pode nunca esquecer também esses factos do passado. Mas a forma como Erdogan usa esta crise é óbvia, a propósito de querer
fazer baixar a relevância da Arábia Saudita, querer repor o seu papel como interlocutor dos Estados Unidos depois da longa crise que tem existido entre a Turquia e os Estados Unidos. Mas, enfim, se este caso está, na minha opinião, a contribuir para alguma coisa, é para Estados Unidos, Arábia Saudita e Turquia refazerem um pouco um relacionamento. Portanto, o que vai ser dado oficialmente da versão do assassinato vai ser uma versão tecida diplomaticamente. É muito interessante ver como os passos são dados. O que começou por ser um embaraço para todos, para o Presidente Trump que está... O Presidente Trump tem duas coisas. Uma que dificultou, porque está em jogo a eleição legislativa já a ocorrer em breve, o midterm elections para o Congresso, um certo embaraço com isto. Mas houve uma descolagem. Depois, um embaraço agora com a questão das cartas-bomba. Mas uma grande coisa que ele espera que funcione favoravelmente e se projeta na eleição é a coluna de migrantes que vem da América Latina, porque ele aí vai aproveitar para demonstrar a sua determinação na contenção. Portanto, é uma coluna muito desejada por Trump para o seu efeito na campanha legislativa. Mas quanto ao resto do problema. Agora, na verdade, construir uma versão que obviamente terá por passar pela materialização de culpados, senão não é verossímil, mas construir uma versão conjunta soft é aquilo que me parece que está neste momento em gestação. Já me veio, Pinto, há aqui uma... Isto é de facto um conto do Oriente, não é? Sim. É um conto do Oriente. Quer dizer, quer pelas circunstâncias do que nós conhecemos do que se terá passado naquele consulado, não é? Portanto, desde a forma como chegou a brigada, a armadilha que foi montada, quer dizer, o jornalista esteve lá na sexta-feira, dizendo para ele voltar na segunda, ele chega, deixa ficar a namorada à porta com os telemóveis e entra, porque está desconfiado, depois não sai, depois de repente dispensam os trabalhadores turcos, entretanto entra uma brigada para lavar tudo e pintar as paredes, tudo aquilo é uma coisa, mas tudo isto de uma forma bastante descarada, bastante ser um conto pouco disfarçado, gigantes, e depois de repente estão todos os vídeos, todos os aparelhos de videovigilância variados. Assim E há uma coisa mais extraordinária disto tudo, é que de repente aparece alguém filmado nas ruas de Istambul com os fatos do assassinato. Portanto, tudo isto ao mesmo tempo é muita incompetência. Tudo isto ao mesmo tempo são coisas a mais, não é? Mas agora, há aqui um jogo que até visto para nós ocidentais, que costumamos arrumar as coisas de uma forma um bocadinho mais coerente, ou jogamos nós mais coerente, pode fazer pouco sentido, que é de repente olhamos para Istambul, ou para a Turquia, e a Turquia, que tem um regime tendencialmente autocrático, autoritário, é, neste momento, uma espécie de refúgio dos restos da Primavera Árabe. Era o sítio por onde este defensor da Primavera Árabe ia, é o sítio onde estão aqueles que, teoricamente, deviam ser aliados da Arábia Saudita, mas que eram rivais, que eram os da Irmandade Muçulmana, que tinham fugido do Egito, onde estão, teoricamente, os adversários, que são os militares anti-Irmandade Muçulmana, portanto, há aqui toda uma arrumação religiosa laica que não faz... Mas nós, às vezes, os nossos quadros é que estão errados porque não abarcam essa realidade. Quer dizer, os Irmãos Muçulmanos foi um movimento que apareceu muito importante nos anos 30 e que era um movimento secular, o Hassan al-Banna, mas com grande, por um lado, era um movimento politicamente secular, mas que tinha muito esse revival todo da fé islâmica, mas por outro lado também tinha um lado secular que era, por exemplo, uma das grandes admirações deles era o fascismo italiano e o Mussolini. Esses grupos dos Irmãos Muçulmanos são de facto uns grupos que por um lado também se valeram um bocado de uma linha democrática, não é? De uma certa democrática no sentido
de peso popular, não é? E ganharam a eleição, aliás, no Egito, depois de facto não foram incapazes de gerir o país e de governar e, portanto, levaram outra vez ao regresso do poder militar. Portanto, acabou por estar ausente relativamente pouco tempo. Os sauditas tiveram um papel muito importante nisso, mas, curiosamente, Erdogan tomou posições muito favoráveis na altura aos irmãos muçulmanos, não é? E a Ordem acolheu-os de alguma forma, os refugiados. Exatamente, teve sempre um apoio forte aí. Khashoggi chegou a flertar e a ser, em jovem, irmão muçulmano. E, portanto, mas o Khashoggi também chegou a dar-se bem com o Osama Bin Laden, chegou a estar... Era uma altura que estavam todos... Houve uma altura em que apoiou os Mujahideen no Afeganistão, portanto o Khashoggi andou um bocadinho para aquilo tudo aquilo circulou e a própria Casa de Saud foi também, de certo modo, apoiando e o seu contrário, quer dizer, portanto, tudo isso tem aí, de facto, uma série de comportamentos. Agora, é evidente que, neste caso, há aqui um ponto que eu acho que é complicado para o príncipe Salman, que é, ou ele manda, efetivamente, e, portanto, a responsabilidade vai num dado momento, vai parar sempre a ele, ou então ele não, quer dizer, ou então isto aconteceu e ele afinal não controla. Portanto, aqui, ele nunca sairá bem desta história. Nunca sairá bem desta história, porque também imaginar que, quer dizer, se for a doutrina oficial, foi que isto foi um golpe feito por alguém dentro do establishment, do Deep State saudita, sem autorização, embora é uma história que é difícil de acreditar, é muito difícil de acreditar, algumas das pessoas que mas também nisto a acreditar... são guarda-costas dele, não é? Pois, mas a acreditar... Algumas das pessoas aparentemente identificadas são guarda-costas dele. Também cai mal, o avião em que leva o médico que aparentemente foi esquartejar. É um avião que ele costuma utilizar, portanto, aqui... Não, portanto, quer dizer, qualquer dos casos, há aqui uma perda de prestígio, de face, porque, ou, vamos admitir, que era possível não haver nada a ver, então, de facto, também não controla, afinal, porque uma coisa tão grave, uma operação tão grave, põe tanto em risco o bom nome e reputação do país, é feita à margem dele. Mas há um lado também de percepção de impunidade, porque... Pois, mas lá ele já fez muitas coisas destas sem que acontecesse nada, mas dentro da Arábia Saudita. Dentro da Arábia Saudita, e aqui com uma outra agravante, quer dizer, porque está bem, se era para fazer uma eliminação, também há formas de fazer uma eliminação, quer dizer, parece que é uma eliminação que se quer fazer, que se saiba que perguntar ao Putin como é que se faz, não é? Que é uma coisa arrogante, não é? Digamos, é uma coisa arrogante, é uma coisa de dizer vamos fazer. Às vezes há quem faça exatamente isso, exatamente para assustar, para meter medo, Mas, quer dizer, é pouco racional, porque, de facto, devia ter previsto que colocava os seus aliados em situações muito complexas e coloca o próprio reino e o próprio rei numa posição também bastante para dar cobertura a isto, uma vez que é feito em território de um país terceiro, que é a Turquia, não é um país propriamente que não indica que fosse ficar tranquilo com isso. Quer dizer, o Erdogan é um homem de autoridade e que zela muito pelo seu prestígio e pelo prestígio da Turquia, etc. Portanto, a ideia de irem fazer um crime de Estado no seu Estado não é uma coisa que lhe possa agradar e, portanto, ele vai e também tem velhas contas a ajustar, não é? Portanto, vai avançar com isso. Por outro lado, embaraça aos americanos, no fundo o homem era residente nos Estados Unidos, e embaraça depois em relação, digamos, a uma série de países europeus, para os quais, de certo modo, enfim, o assassinato de um jornalista é uma coisa que, em termos de opinião pública, em termos dos valores partilhados, enfim, a esse nível e nessa comunidade político-cultural que são os países europeus, é de facto uma coisa grave. Portanto, parece que há aqui, não se vê qual que o ganho, quer dizer, se fosse o ganho, fosse intimidar a oposição, dar um exemplo, uma fúria, mas também não parece que as coisas que este Khashoggi escrevia ou fazia também fossem de molde a levar a essa fúria, quer dizer, também não é, quer dizer, portanto, não há aqui um comportamento desmedido, mas, pá, às vezes há exacerbado. coisas irracionais, porque houve
um tweet, penso que é um tweet apenas, de um ministro dos Negócios Estrangeiros do Canadá, a propósito da Arábia Saudita. É um tweet, não é? Enfim, umas críticas. Podemos dizer que o ministro dos Negócios Estrangeiros de um país devia ter mais cuidado. Mas foi o suficiente para mandarem regressar o embaixador. Podia dizer, pronto, é um gesto de protesto. Mas mandarem regressar, obrigarem os 8.500 estudantes sauditas que estavam a estudar nas universidades do Canadá a irem estudar para outros países. Pois, isso Portanto, é um gesto de retaliação. é uma desmedida, mas desmedida não sei até que bocadinho. ponto hoje se pode. Está bem, coisas. Não sei até que ponto também têm força e se podem permitir esse tipo de coisas, porque quer dizer, não há dúvida que o regime tem características, de certo modo, antigas, arcaicas, não é? Não é propriamente. E, portanto, isso gera também uma hostilidade e uma irritação que não creio que neste momento seja muito salutar. Quer dizer, agora, é evidente que o rei aqui tem um problema, porque, por um lado, para ele é complicado, enfim, demitir ou neutralizar, digamos, castigar, digamos, o filho, mas também, depois disto, fica um bocado feridos de asa, não é? Porque isto deixa marcas, não é? Deixa marcas. Nós estamos perante uma situação que é, aparentemente, as regras, enfim, os turcos também não terão cumprido as regras, porque puderam escutar o que se passou dentro do consulado. Sim, mas isso é tais coisas que toda a gente sabe que se faz, não é? Portanto, pois, mas... o grave é o que lá está nas escutas. Lá o ter escutado agora fica como segundo. Estão a partilhar isso já, Turquia, já estão a partilhar essa informação com os serviços secretos ocidentais. A Turquia tem uma posição de disputa de liderança forte com a Arábia Saudita, sobretudo quando a Turquia, com este presidente, quer voltar a apostar numa carta que eles chamam neo-otomânica, que é uma coisa complexa, porque uma coisa é a Turquia do tempo do Império Otomano e os árabes no tempo do Império Otomano, e outra coisa é a realidade atual. E a própria diferença linguística é uma coisa muito relevante para esse efeito. Há uns anos atrás, parece que só 2 diplomatas turcos é que falavam árabe. Portanto, não é assim que se consegue também criar uma hegemonia num vasto campo. Mas o que aparentemente sobressai é que a Turquia tem mais afinidades, ou mais facilmente constrói afinidades para uma articulação com o Irão e a Rússia, do que tem predisposição para uma afinidade orgânica com a Arábia Saudita. Isso tem a ver Saudita. com toda aquela zona dos vários cãos, não é? Portanto, aqueles países todos que, no fundo, olham para a Turquia como sendo a sua... relativo, não bem como os próprios turcos julgavam que seria, até porque alguns desses países têm recursos petrolíferos que são muito mais poderosos do que a Turquia. A Turquia, aliás, recentemente passou por uma crise de recessão, passou por uma crise bancária, a lira desvalorizou-se imenso e, portanto, a Turquia também está a fazer o possível por tentar reinserir-se. A Turquia, por causa do Fethullah Gulen, degradou muito as suas relações com os Estados Unidos. Teve agora o processo suplementar do pastor protestante que prendeu e que depois acabou por libertar. Adquiriu mísseis solo-ar, mísseis antiaéreos à Rússia, embora ainda não tenha concretizado definitivamente a encomenda. Porque é que o fez? Porque são mísseis que estão preparados para atingir aviões F-16 e a Força Aérea teve um papel na Revolução fetulista muito forte. Mas ainda não está isso concretizado. Entretanto, não avançou com a compra de 100 F-35 aos Estados Unidos,
coisa que os Estados Unidos muito desejariam que fosse feito. Portanto, há aí também esse balanceamento. Agora, sem dúvida, a Turquia tem uma visão que lhe faz prevalecer a necessidade de uma compaginação melhor com a Rússia e com o Irão. Porque se não vejamos os grupos que são apoiados pela Arábia Saudita no conflito sírio, não são de todo do agrado grupos da Arábia Saudita. Os grupos, ao contrário, os grupos apoiados pela Arábia Saudita não são do agrado da Turquia. Assim como também os adversários específicos da Turquia, se virmos bem, que são os curdos, são um pouco mais indiferentes. Os curdos têm aí uma relação com os Estados Unidos, mas não são do aplauso integral da Arábia Saudita. Também não são do Irão, embora os curdos do Irão tenham uma postura dentro do Irão diferente do que têm estes curdos. A Rússia é compaginável com alguma capacidade arbitral quanto a esse problema, porque não tem população curda. Depois, se virmos apoio da Turquia aos irmãos muçulmanos, que eu também não acho que seja uma convicção profunda turca, mas, atenção, os irmãos muçulmanos, cuja origem é o Egito, não são bem salafistas ou jihadistas modernos, são uma elite conservadora que tem um antagonismo fundamental com a Arábia Saudita, é que essa elite conservadora que defende um Estado muito influenciado pelo Islão é republicana. É a favor de repúblicas islâmicas e não das monarquias do Golfo, que considera desvios em relação à tradição islâmica genuína. Portanto, há esse conflito que tem a ver com a sustentabilidade dos próprios regimes. Eu penso que a Turquia de Erdogan porque a Turquia, até a turquista, era fortemente contra o equivalente dos irmãos muçulmanos. Mas agora é por uma relação de forças regional que Erdogan, e também por razões internas, porque o Fethullah Gulen tem uma estrutura semelhante aos irmãos muçulmanos, que Erdogan tem alguns flertes com os irmãos muçulmanos de várias partes, designadamente o Egito. A relação da Turquia com o Egito é uma relação também muito complexa desde o passado. A Turquia não esquece o que era o Egito no Império Otomano. E o Egito também não esquece o que foi a anexação do Hejaz pela Arábia Saudita. O Egito interveio, o Egito Nasser interveio para defender a autonomia e a independência do Iémen quando a Arábia Saudita quis anexar o Iémen. Os dois Iémen do Portanto, Sul e do Norte. Há um vasto grupo de interesses em equilíbrio e contra-equilíbrio em toda essa área. A Turquia manifestamente, por exemplo, em relação a Israel, fez uma desconexão muito forte. Depois de ter sido aliada de Israel, fez uma desconexão muito forte para mostrar capacidade de liderança no mundo árabe. Mas o Egito, por exemplo, tem com Israel uma relação muito diferente. E agora, no campo árabe, quem quer ter a melhor relação com Israel é a Arábia Saudita por causa da questão do Irão. Não assumida. Não assumida. Mas muito assumida na influência que quer ter sobre os palestinianos quanto à aceitação de uma solução, digamos, mais pró-israelita. Portanto, há aí um complexo balanceamento. O Médio Oriente, podemos até dizer que está a regressar ao que foi no passado, como uma área apaixonante, onde se fazem e desfazem alianças, onde se cometem assassinatos a quente e a frio, alguns mais bem feitos do que outros, e onde a imprevisibilidade do jogo de alianças muda praticamente de dia para dia. Um mundo fascinante. No meio disto tudo, Israel tem tido
Estás aparentemente uma certa tranquilidade. Uma tranquilidade que não Sim, se esperaria. Israel é curioso, porque Israel, de certo modo, parece que é uma espécie, um tertium gaudens, não é? Está ali contemplando tudo o que vai acontecendo à volta, aparentemente, ao contrário de algumas épocas em que era Israel que mexia um bocado exatamente estes cordéis para que acontecessem problemas e não sei o quê. Neste momento Às vezes virando-se contra ele criando próprio, não é? problemas complicados Como para ele próprio, não é? Quando ele próprio criou aqueles movimentos para ter contrabalançar a ULP, Exatamente, aqueles criou os movimentos movimentos radicais que depois... e tudo isso exatamente depois também lhe caíram um bocado em cima, mas hoje em dia parece que, por um lado, tem muito cuidado com a sua defesa e segurança, mas que está aparentemente na tal posição do tertium gaudens, aparentemente também muito mais empenhado no seu desenvolvimento, enfim, económico e tecnológico e novas descobertas e novas indústrias e tudo isso, mas relativamente tranquilo, não é, nos seus movimentos. Embora, claro, sempre com dessa flexibilidade, porque de facto hoje um dos pontos que é interessante naquela área, daquele chamado mundo árabe, é que as três das potências mais importantes ali não são árabes, não é? É o Irão, é Israel e a Turquia. Quer dizer, portanto, tirando o único país árabe que ainda é de facto ali bastante importante, é a Arábia Saudita e talvez, enfim, um pouco o Egito, mas o resto são coisas, é o país mais populoso, já são coisas, tem o maior exército. Mas também depois tem uma grande fragilidade económica, não é? Embora agora esteja a fazer um esforço de... Portanto, é uma equação curiosa, porque eu sempre fui partidário de que Israel tinha todo o interesse em deixar constituir, até contribuir para a constituição de um Estado palestiniano normal, que não fosse um bandostão, que não fosse uma coisa porque a segurança de um país, enfim, com meios militares muito sofisticados, é preferível ter inimigos que tenham também uma normalidade estatal e que os dirigentes vivem normalmente em casas, em palácios, etc., do que estar propriamente a ter como inimigos criaturas que vivem em caves ou clandestinas, etc., são bastante mais perigosas. Foi, aliás, um bocado o que os americanos fizeram quando invadiram o Iraque, foi exatamente trocar um adversário potencial, mas que tinham medo deles, que se fartava, que era o Saddam Hussein, por aquele Osama Bin Laden, que nem se sabia se estava vivo ou morto, mas que obrigou a coisas muito mais complicadas. E, portanto, ali, nesse aspecto, mas Israel, nesse aspecto, também parece relativamente tranquilo, não se mete diretamente em nada, vai ajudando, vai aqui e ali, às vezes até contraditoriamente, mas vai deixando... Agora, de facto... Bom, Israel tem uma majoração da sua posição geopolítica, é de que pela primeira vez em muitos anos, desde há uns anos para cá, Israel não é o principal centro da polarização, claro que não, antagónica dos árabes, porque entre eles... A polarização passou a ser xiitas sunitas, de facto. A grande polarização é xiitas sunitas, depois há as polarizações estatais, que é exatamente Turquia versus Arábia Saudita, Egito, Síria, quer dizer, são polarizações, mas Israel, de certo modo, não direi que se encolheu, mas tem um low profile neste momento, não é? E como é que, enfim, uma das coisas que várias vezes se referiu foi que a Arábia Saudita nunca deixaria, enfim, a par com Israel, seria outro país da região que nunca deixaria o Irão desenvolver sozinho, no lado árabe, ou melhor, no lado islâmico, uma arma nuclear. Agora, com a saída dos Estados Unidos do acordo, como é que a Arábia Saudita se está a posicionar? O próprio facto de haver esta aproximação não assumida com Israel, que tem, como todos sabemos, a arma nuclear não declarada, não é também uma forma de garantir que não vai haver, que havendo uma surpresa no Irão, a Arábia Saudita não fica desequilibrada? Bom, há sempre aquela versão que nos assegura que
o programa nuclear paquistanês é o programa nuclear sunita financiado pela Arábia Saudita. Portanto, há também essa outra capacidade nuclear. Em relação ao Irão, a sua possibilidade de avançar nessa direção também não é tão imediata como isso. Pois. Sim, os próprios Estados Unidos não O acordo com o Irão dava certas garantias aos sauditas. Não sei se os sauditas acreditavam nele integralmente, mas a verdade é que também nunca o criticaram com o mesmo grau de hostilidade com que Israel o fez. E seguramente das negociações entre os Estados Unidos com Trump e a Arábia Saudita faz parte o dossiê Irão, porque essa é que é a questão central. Os norte-americanos, entre Obama e Trump, se há uma coisa em que mudaram na política externa, foi congelar o desenvolvimento de uma política de appeasement com o Irão e desenvolver uma tessitura de aliados no Médio Oriente fortemente anti-iraniana. Portanto, mudaram quase de campo de uma posição de intermediação para uma posição alinhada com os lados. Daí privilegiarem a Arábia Saudita e Israel e também o Egito, que terá uma versão parecida. Em que medida a nova situação deixa a Arábia Saudita tranquila é o que veremos, porque, veja, a Arábia Saudita não conseguiu levar a cabo o isolamento total do Qatar. A Arábia Saudita não está a conseguir ganhar nem controlar a guerra no Iêmen. E a Arábia Saudita, apesar de tudo o que tem feito para convencer o Líbano sunita a ser mais enérgico, até passando pela detenção do primeiro-ministro Hariri na Arábia Saudita, também não tem conseguido ser muito firme em vitórias em relação ao Hezbollah. E não se pode dizer que a política saudita tenha saído vencedora no conflito sírio, porque as forças apoiadas por sauditas, a começar pela Primavera Árabe Síria, que era sunita, por compensação do que se tinha passado com a derrota sunita do Iraque, também não se materializou e os aliados sauditas na Síria são muito minoritários. A vinda russa para solidificar o regime Assad é uma coisa que também não funciona muito a favor da Arábia Saudita. Embora a Arábia Saudita tenha com os russos uma relação de nível superior, que passa por negócios que até não são todos conhecidos nem transparentes, mas que passa no interesse comum, que é o da sustentação do preço do petróleo. E essa entente é uma entente que é também muito, muito significativa. Daí, por vezes, a Arábia Saudita também poder dizer que tem a hipótese de fazer face à Rússia o que a Turquia também, em certo momento, faz, que é uma aproximação da Rússia, que nunca sabemos se é para consolidar uma mudança definitiva de campo ou se é apenas para obter dos Estados Unidos concessões em relação à aliança com os norte-americanos. Portanto, é tudo um terreno onde o jogo de sombras tem um papel imenso. Nós estamos já quase no fim, mas há um ponto que ainda valia a pena talvez abordarmos. Cada vez que esta região tremia, o preço do petróleo subia. Sim. Porque a Arábia Saudita era, por assim dizer, o estabilizador mundial do preço do petróleo. O peso da Arábia Saudita na produção mundial de petróleo tem vindo a cair. E não se deu muito por isso agora desta vez. É evidente que no mercado do petróleo entrou um fator que já entrou aqui há alguns anos, que é de facto os americanos passarem de ser importadores com o fracking, passarem de ser importadores a serem exportadores, não é? Portanto, o peso regulador dos sauditas, que de facto antes era uma espécie de árbitro do preço, hoje em dia já não é. Embora os preços também neste momento, enfim, compuseram um bocado e têm andado com... Quer dizer, estão nem estão muito baixos, nem muito altos. 70, 80 andam por aí, quer dizer, é preciso ver que, portanto, não há, digamos, essa arbitragem saudita tradicional, de certo modo perdeu, porque de facto
o novo hoje quem serão os maiores, quer dizer, os sauditas ainda continuam a ser de facto os maiores exportadores, não são os maiores produtores, a Rússia penso que até os passa ligeiramente, mas também a Rússia consome mais, portanto não exporta tanto, mas quer dizer, sobretudo há esse fenómeno dos Estados Unidos que alterou muito os mercados, não é? Portanto, alterou muito os mercados, portanto essa sensação, é evidente que se amanhã houver um conflito qualquer, um acidente, uma coisa qualquer, que fique um petroleiro, digamos, afundado ali no Estreito de Hormuz e aí que é capaz de haver, de facto, uma subida, não é? Porque interrompe-se um abastecimento que é muito significativo, mas fora disso não vejo. Estes altos e baixos vão continuar com alguma, enfim, com repercussões também relativamente em níveis relativamente estreitos de variação. Não é? Apenas uma nota final, já. A União Europeia, para variar, a ordem desordenada. A Alemanha reagiu com alguma dureza, cortou as exportações. A Espanha, a França... Tergiversaram. Sim. A União Europeia aqui tem existido pouco, assim como as Nações Unidas, que em outras circunstâncias do passado já teriam tentado criar as condições para haver um julgamento internacional sobre o assassinato de Khashoggi e que estão muito silenciosas, não passam das declarações genéricas sobre o problema. Toda a gente arremete a sua cumplicidade com a Casa de Saud por causa dos negócios do petróleo para aquela resposta enigmática, medidas só depois de sabermos o resultado do processo. O resultado do processo é algo que será tudo menos o resultado de um processo transparente Serão os e diplomatas independente. a decidir, não é? Claro. Vai ser negociada a sentença antes de comparecerem os réus no tribunal. Bem, e foi mais um Conversas à Quinta. Reencontramos dentro de uma semana.